CESP. Aqui, a banca diz o seguinte, vem um texto. E ela diz, o texto é predominantemente descritivo, na medida em que apresenta detalhadamente as características dos portos na antiguidade. Quando você olha para o início do texto, você já percebe que não é assim, né? Porque quando ele fala é curioso notar, é modalizador. Já começa modalizando, né? Então, já começa dissertativo. Tá entendendo? E aí lá no final, ó, não se trata, portanto, de uma criação aleatória. Então ele está falando de ponto de vista. Não está, como a banca diz, descrevendo os portos. Ele está trazendo uma ideia. Ele está trazendo um assunto, dissertando. O item está errado. Você vai dizer que ele não é predominante descritivo. Ele é predominantemente dissertativo. Próxima questão. Aqui, o CESP vem com texto e pergunta a mesma coisa, tipologia textual. O texto tem predominantemente a função de. Só que, o que o CESP faz? Em vez de colocar o nome informativo, narrativo, ela usa verbos, olha. Mas é a mesma coisa, ó, divertir. A letra A não merece nosso respeito. Porque aqui, entre nós, você acha que poderia ser... Ah, realmente o texto está divertindo? A letra A não tem nada a ver com tipologia textual, já eliminaria. Ó, a letra B quer saber se ele é informativo. A letra C quer saber se ele tem um caráter dialógico. O que é dialógico? Se ele dialoga. Texto que dialoga é aquele que pressupõe uma interação. Os textos muitos hoje, WhatsApp... Texto de WhatsApp, mensagem no WhatsApp é dialógico, é diálogo. Existem textos assim que dialogam? Sim, mas não é o caso. Letra D, a letra D está perguntando se é argumentativo e a letra E está perguntando se é narrativo. Você entendeu o que o CESP faz? Em vez de usar os nomes, usa os verbos. Mas a banca quer a mesma coisa. Pronto, aí você vai olhar para o texto e vai perguntar. Olha aqui, ó. É o quê? Vamos olhar o início e o final. O alemão, Max Weber, um dos mais renomados pensadores sociais, elaborou um conceito de burocracia. Só em olhar para isso, eu já fico, poxa, é conceito, ele não está contando história, está falando de conceito, de ideia. Quando fala de ideia, de conceito, não tem cara, concorda? Ele não tem cara, tá, ó, elaborou um conceito de burocracia. Não tem cara de narração, letra E. Não está contando a história do alemão. Ah, o alemão um dia acordou, tomou café. Vou contar a história do alemão. Não! Ele está falando do conceito, não é a história do alemão. Você entendeu a diferença? Então, você já olha para o texto e fala assim, ele está falando de um conceito, que é o conceito de burocracia. Então, só em olhar esse início, eu ficaria em dúvida entre B e D. Aí eu já eliminei. E a A e a C não mereciam o meu respeito. A e C eu eliminei de cara, não respeitei. A E eu eliminei agora, porque eu olhei para a introdução e vi que ele está falando de um conceito, não está contando a história. Agora eu preciso olhar o texto como um todo e perguntar se o que predomina é a informação ou a persuasão, o convencimento. Vem. E aí? Olhe para o final. De fato, a crescente racionalidade do sistema tende a gerar efeitos negativos. Quando eu olho para o final, ele fala dos efeitos negativos, tende a gerar efeitos negativos. Olhe para mim. Quando você olha essa linha 18 aí, parece que é argumentação, né? Porque se tende a gerar efeitos negativos, isso é um modalizador, né? Parece que ele está falando da opinião dele. Só que não. Sabe por quê? Porque logo na sequência vem o em contrapartida. O em contrapartida mostra o outro lado. Ó, começa falando do negativo, tende a gerar efeitos negativos. Depois fala do positivo. Em contrapartida, novos modelos de estruturas novos modelos alternativos têm sido experimentados. Ele traz o negativo e o positivo. Então, quem leu até a linha 20
marcou a letra D. Quem leu até o final... Então, entendeu o que eu estou falando? Quem leu até a 20 só e parou ali e se apaixonou, marcou a D de dado. Mas quem leu com cuidado até o final e entendeu que o negativo veio contraposto ao positivo, marcou a letra B. Resposta, letra B. O texto é informativo, porque ele não se posiciona. Ele traz o negativo e o positivo fica em cima do muro. É como, sabe quando você... Não existem pessoas que falam assim, você vai pedir a opinião de uma pessoa, você fala, o que você acha disso? Aí a pessoa fala, dê sua opinião. Aí você fala assim pra pessoa, dê sua opinião, o que você acha disso? Aí a pessoa fala, olha, eu acho que isso pode ser muito bom. Aí você pensa, poxa, ela tá dando a opinião dela, legal. Aí a pessoa fala assim, em contrapartida, pode ser ruim também. Não tem gente que faz isso, que irrita. Aí você fala assim, peraí, qual é a sua opinião? Essa pessoa não deu opinião, só informou. Tem o negativo, mas também tem o positivo, não tá se posicionando. Demais essa questão do CESP, né? Demais. Tem a ver com a vida. Vambora! Mais uma questão. Questão 8. Aqui, a banca pergunta o seguinte. O texto caracteriza-se como dissertativo argumentativo, devido, entre outros aspectos, à presença de evidências e fatos históricos utilizados para validar a argumentação do autor. Então, a banca está perguntando para você se o que predomina é a argumentação. Ah, mas existem fatos históricos e evidências? Sim, mas eles estão a serviço da argumentação? É isso que a banca quer saber. É argumentação ou é informação? Olho para o início. Raras vezes na história humana o trabalho, a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. Então, quando ele fala já no início, raras vezes, isso é opinião. Entendeu? Isso é opinião. Ele já começa com uma cara de argumentativo, mas tem que continuar lendo, né? Tu não vai decidir assim, de uma hora tem que ler mais. Lá na linha 9, ele diz, tudo isso representa saltos. Isso também é opinião. Se ele diz, se observarmos bem, isso é opinião. Então, quando você vai olhando ao longo do texto, e quando você vai para o final, a nossa desorientação afeta as esferas, isso tudo é opinião. A banca quer saber se ele é argumentativo, o item está certo. Mais uma. Aqui, a banca faz o seguinte. No texto, predomina a tipologia. Bom, quando você vai ao texto, você olha para o início. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, esse ainda também aqui entre nós, né? Tem cara de crítica. Nosso é a primeira pessoa do plural. Você já fica... Essa excentricidade, estou circulando os modalizadores. De repente você achou outros, eu estou marcando só alguns, tá? Não estou marcando todos, não. Tal maravilha, entre aspas. Então, quando você vai vendo aí ao longo do texto, quando você vai ao final, além da insensatez, ó, essa degeneração, se eu ficasse aqui durante uma hora olhando para esse texto, eu iria achar vários modalizadores. Então, o que predomina? Resposta, letra E, argumentativo. Próxima questão. Aqui, o CESP faz o seguinte. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos, julgue. O texto apresenta estratégia argumentativa que visa aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. Em outras palavras, a banca quer saber se ele é argumentativo. Tá. Olho para o início, a modernidade é um contrato. Isso já é um ponto de vista, concorda? Porque quando ele diz que é um contrato, ele está trazendo aquilo que ele pensa sobre a modernidade. Todos nós aderimos. Pouquíssimos entre nós são capazes. Demais, né? Ó, lá no final, mas a modernidade de fato olha a opinião, contrato surpreendentemente simples. Matei a questão, o item está certo. À medida que você vai resolvendo as questões, você vai vendo a lógica. Ó, questão 11. Aqui, a banca diz o seguinte.
O texto é, essencialmente, dissertativo argumentativo. E nele o autor expressa sua opinião. De novo, o CESP perguntando a mesma coisa. Olho para o início. O conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos. Repare que esse bem é um advérbio intensificador, que por si só já é um modalizador. Porque quando ele diz bem conhecido, ele está trazendo um ponto de vista muito conhecido. Normalmente, o advérbio de intensidade no texto tem um valor modal de modalizador, porque é a opinião dele, né? Bem conhecido conjunto de pressupostos. Então, ele começa argumentativo. Mas aí você tem que olhar, continuar lendo para saber se ele é predominantemente argumentativo mesmo, se foi só uma opinião isolada. Quando você vai lá para o final, você percebe que ele continua opinando. Uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis, teremos de perguntar, pronto, opinião no início, opinião no final. O texto é, essencialmente, dissertativo, argumentativo. O item está certo. Vamos embora mais. Próxima questão. Aqui, vamos fechar com essa de CESP, tá? É a última do vídeo. Aqui vem um texto e a banca pergunta, mais uma vez, o que predomina. Pronto, aí... eu acho que eu já li esse texto. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, maravilha, a questão está repetida, insensatez detectada, lindo, lindo, é a argumentação. Resposta, letra E. Mas essa não vale que você já fez comigo. Aliás, toda vez que uma questão se repete, eu costumo dizer que é um sinal. É um sinal de que isso vai cair na sua prova, tá? Vamos embora no próximo bloco, mais questões. Vamos lá, roda a vinheta.